Hoje a gente vai iniciar a EBD, então eu não vou continuar a exposição de Romanos. Hoje o pastor me convidou para estar pregando aqui na EBD, mas eu vou deixar para ele continuar essa exposição que está sendo maravilhosa no livro de Romanos posteriormente, né? Ele vai estar continuando esse material com vocês nos próximos domingos. Mas hoje a gente, nessa EBD, a gente vai aprender uma importante lição através da vida de um apóstolo. Através da vida do apóstolo João, hoje a gente vai estar sendo edificado com a palavra do Senhor. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 João 2. A gente vai ler do 4 até o 6. 1 João 2, do 4 até o 6. A palavra de Deus diz: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por este domingo maravilhoso que o Senhor tem proporcionado desde a manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos mantido de pé, tem mantido o fôlego de vida em nós, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado por este momento onde a gente pode aprender a abrir a sua palavra e estar sendo edificado pelo Senhor, ó Pai. Nesse momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, perdoe minhas falhas e fraquezas, Senhor, mas use agora teu servo para edificar a tua igreja. Nesse momento eu repito as palavras que foram cantadas aqui no louvor, abra os olhos do nosso coração para que essa palavra faça real sentido em nossas vidas, para que realmente o teu Espírito trabalhe em nós, que a gente não saia daqui como a gente entrou, que a gente tenha contato com esta palavra, aplique ela em nossa vida e seja aperfeiçoado, santificado por Ti, ó Pai. É essa oração que a igreja faz nesse momento ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente não vai tratar desse texto que eu li aqui expositivamente, afinal de contas, hoje eu vou trabalhar uma mensagem que ela é mais temática, através da vida do apóstolo. Porém, eu creio que esse texto que eu li aqui resume bem a lição que a gente vai aprender com a vida dele. Aqui nesse texto a gente vê esse sentido na vida do crente, essa nova convicção que tem na vida do crente, de que a partir do momento que ele deu o seu primeiro passo de fé, a partir do momento que realmente ele aceitou a Cristo em sua vida, ele não pode viver como vivia antes. Ele agora vai passar a viver uma vida pautada nos mandamentos do Senhor, vai buscar lutar contra as suas mazelas, os seus pecados, uma vida de constante crescimento, de santificação, de aperfeiçoamento no Senhor. Hoje, a gente vai aprender, através da vida desse apóstolo, que o verdadeiro crente é aquele que busca o aperfeiçoamento sempre, buscando sempre a semelhança com o seu Senhor, que é Jesus Cristo, buscando sempre conformidade com a sua palavra. Primeiramente, a gente precisa saber quem é João, quem é esse apóstolo, né? João, ele era pescador, e ele era filho de Zebedeu e de Salomé. Salomé, porventura, é irmã de Maria. Portanto, João, ele é primo de Jesus, um parente pecador chamado pelo Senhor em sua infinita graça. João, ele se tornou um apóstolo importantíssimo na obra do Senhor. Ele era do grupo dos 12 apóstolos, ele era ainda de um círculo mais íntimo do Senhor, que é Pedro, Tiago e João, 3 desses discípulos que tinham uma relação muito profunda com Cristo.
João, ele foi testemunha ocular do ministério de Cristo aqui na terra, e por conta disso, Deus o usou para escrever um dos livros, se não o livro mais lindo da história da humanidade, que é o Evangelho de João. O Evangelho que nos aponta para a divindade de Jesus. Ele diz logo lá no início que a palavra, que aquele que era Deus se fez carne como nós, e que aquele homem, ele não deixa de ser Deus, ele é o próprio Deus encarnado que andou aqui na terra. E João, lá naquele evangelho, exalta então esse amor grandioso do Senhor, de se colocar na cruz por pessoas como nós. Ele também é autor de 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. A gente vê, então, por conta da obra desse apóstolo, a importância dele para o cristianismo, para a igreja, o quanto ele foi usado pelo Senhor na história. Porém, eu questiono vocês, como que era esse homem lá no início da sua caminhada com Cristo? Qual eram as características de João lá no início, quando ele começou a sua caminhada com o Senhor? Será que ele era da mesma forma do João que nós vemos aqui através dos escritos que ele produziu? Ao contrário do que muitos imaginam, numa cultura que a gente vive, uma cultura que é muito uma cultura influenciada, impregnada pelo catolicismo romano, que tem uma ideia deturpada do que é a santidade. E muitos creem que os apóstolos pessoas totalmente desprovidas de pecado, pessoas que são totalmente conforme à vontade de Deus, que nunca erraram, e isso não é a realidade bíblica. Quando a gente vê a vida desses homens, a gente chega à conclusão que eles são também pecadores que foram trabalhados arduamente pelo Espírito Santo, para que dia após dia eles fossem santificados, eles fossem moldados pelo Senhor e perdoados pelas suas falhas por meio da fé em Jesus Cristo. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Mateus. A gente olha para Mateus era o quê? Um publicano, um cobrador de imposto do povo judeu. Um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo a favor dos romanos. Alguém que oprimia o próprio povo, mas através do agir do Senhor, este homem se tornou aquele que leva a maior bênção para o seu povo, um proclamador da mensagem da redenção, da salvação. A gente olha para Pedro, a gente vê um homem totalmente inconstante, que se demonstrou infiel com Jesus no momento de maior necessidade de Cristo ali, de maior aflição de Cristo aqui na terra. Ele nega Jesus 3 vezes e demonstra o pecado da infidelidade no seu coração. E ele é moldado, trabalhado pelo Espírito Santo, é usado poderosamente pelo Senhor na história da igreja e é fiel a Cristo até a morte de cruz invertida no seu martírio pelo Império Romano. A gente olha para Saulo, a gente vê um perseguidor também moldado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor e que se torna então um dos maiores evangelistas. João não era diferente desse. João, ele tinha suas falhas de caráter. João, ele tinha os seus pecados. E eu gostaria de destacar aqui 2 pecados presentes na vida de João e revelados na Escritura Sagrada. A primeira que eu vou destacar está lá em Marcos 3, do 13 ao 17. Marcos 3, do 13 ao 17. Nesse momento, Marcos relata um momento onde Jesus chama seus 12 discípulos. E a palavra de Deus diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-o como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12
que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Vamos parar por aí. Nesse texto a gente vê algo curioso. Jesus está chamando aquelas pessoas para serem discípulos dele. E o Senhor, que conhece o íntimo do coração de cada um, que já conhece as falhas no coração de cada um, ele coloca ali um nome, um apelido, vamos dizer assim, em Tiago e em João. E esse nome é Boanerges. Boanerges é uma palavra em aramaico. A Bíblia de vocês devem estar com essa tradução, filhos do trovão. É interessante quando a gente estuda a língua do Oriente, isso eu coloco aqui o hebraico, o aramaico, essa língua que tem essa influência do Oriente, que ela muitas vezes relaciona aspectos naturais, algo visível, com sentimentos do íntimo do coração. E aqui não é diferente. Quando a gente vê esse filhos do trovão, essa palavra Boanerges, ela era usada para denotar pessoas que tinham um comportamento explosivo, um comportamento conflituoso. Quando a gente olha para um trovão, o que a gente vê? Algo que surge do nada e acaba com tudo. E isso, para aquelas pessoas, eles adaptavam, então, a realidade do sentimento, tornava o sentimento algo palpável. Ali, Jesus, ele já conhecendo aqueles dois, lá no seu íntimo, ele já destaca que aqueles dois ali, ele tinha um coração de conflito, de olho por olho, dente por dente, pessoas conflituosas, impetuosas. E a gente vê que essa era a característica de João. A gente vê que aquele apóstolo, que posteriormente vai ficar conhecido como o apóstolo do amor, tinha um comportamento totalmente oposto no início da sua trajetória com Cristo. Eu vou provar isso para vocês através de uma ação de João, que está lá em Lucas 9, do 51 ao 55. A palavra de Deus diz que, Lucas 9, 51 ao 55. A palavra de Deus diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo entraram num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Olha aqui, olha João, olha quem era o apóstolo do amor. Ele entra ali naquele povoado samaritano. Aquele povo rejeita eles, não querem eles ali. E o que é a resposta deles para Jesus? Eles viram para Jesus: vamos fazer igual Deus fez lá em Sodoma e Gomorra. Vamos enviar fogo do céu, vamos destruir essas pessoas. Esse é o filho do trovão, esse é o Boanerges. Esse é essa pessoa de coração conflituoso que quer guerra, esse é João. Jesus repreende ele e fala: olha, não é isso que eu vim fazer aqui. Esse espírito que vocês estão falando aí não é o meu espírito. Então, Jesus repreende eles. A gente vê aqui que João já andava com seu Salvador, mas tinha falhas de caráter. A segunda falha que eu quero destacar de João é o seu interesse por superioridade. Ele era um homem ambicioso no sentido mais pejorativo da palavra.
Lá em Marcos 10, 35 e 37, a palavra de Deus diz: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O Marcelo pregou sobre isso domingo passado. Você pode estar assistindo para se aprofundar um pouco mais nesse texto no nosso YouTube, no culto das 5h30. O Marcelo trabalhou muito bem sobre esse pedido de João e Tiago aqui. O que a gente vê aqui são homens que têm um desejo egocêntrico, um desejo de superioridade em relação aos outros. Eles queriam ter privilégios. Esse pedido revela outro pecado que existia ali no coração desses dois irmãos, no coração de João, algo que vai totalmente contra a ideia do cristianismo. A ideia do cristianismo é totalmente oposta a essa ideia de superioridade. Não é à toa que o nosso Senhor é um Senhor que ele não se apegou ao fato de ser Deus, porém ele se colocou na posição de servo, de homem, como diz lá em Filipenses 2, 6 e 7. Jesus, ele é o extremo da humildade. Era alguém que estava na posição mais elevada do mundo, mas ele se colocou na posição de servo, como exemplo para nós desta humildade que deve estar presente na vida do crente. João se mostrava alguém totalmente oposto disso, porque ele desejava essa posição de superioridade em relação aos outros. Ele não pensou em nenhum outro apóstolo, ele não pensou em nenhum outro que estava sofrendo as aflições com ele, não, ele falou: coloca a gente à sua direita e à esquerda, os outros depois, o Senhor arruma qualquer lugar para eles e bota lá também, mas a gente quer ficar ali em cima com o Senhor. Ali revela então outro pecado de João. Portanto, a gente aprende com João uma primeira lição importante, que mesmo andando com Cristo, porque esse apóstolo já andava com o Senhor, mesmo sendo um membro de igreja por anos, mesmo sendo membro de igreja por toda uma vida, ainda somos pecadores e sempre necessitamos de Cristo para restaurar e santificar as nossas vidas. Nós continuamos pecadores, mas, logicamente, a gente não aceita esse pecado na nossa vida, a gente luta, a gente identifica pecado. É impressionante como, a cada dia, quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais eu vejo pecado em minha vida. É completamente o oposto. A gente acha que vai caminhar por um caminho que a gente vai cada vez mais se ver como alguém santo. Não, cada vez que eu me aproximo da palavra de Deus, mais eu oro ao Senhor para trabalhar em minha vida, porque às vezes identifico pecados que nem eu tinha compreensão. Às vezes eu vejo que pecados têm aos poucos retornado em minha vida e eu tenho que lutar contra aquilo. É uma luta constante, é um aperfeiçoamento constante que o crente deve ter no seu coração. A vida cristã nunca é uma vida estagnada. Não, agora eu estou legal, agora eu estou livre de pecado. Não, o momento de você pensar nisso, aí você vai começar a retroceder. O pastor costuma até falar algumas vezes, um exemplo aqui, de um carro que fica no morro, né? Ou o carro você acelera e sempre está crescendo, ou se você parar ali e ele estiver desengatado, você não vai conseguir ficar parado. Se você estagnar, ele aos poucos vai voltando. Ele nunca fica parado. Então, a vida do crente é uma vida de constante busca de reparação dos seus erros, busca do Senhor, busca da palavra de Deus. Ela nunca pode parar, estagnar, porque aí começa a retroceder. Até o momento a gente viu então a realidade de João, um homem pecador, ambicioso e conflituoso. Agora então a gente vai começar a ver, vai aprender qual é o caminho de restauração, como ocorreu a mudança em sua vida, como que
Jesus mudou a vida desse apóstolo. O caminho dessa restauração se inicia no seu ouvido atento às palavras de Jesus, nos seus passos, o foco em toda a caminhada do Senhor. Como eu falei, João ele foi autor do Evangelho de João, um evangelho que é uma biografia, vamos dizer assim, de Cristo. A gente não pode classificar o evangelho só como biografia, mas é o que a gente tem de mais próximo, porque ele narra a vida daquela pessoa de Cristo com extremos detalhes. Irineu de Leão, um homem da igreja primitiva, defendeu que João era o autor. Outros da igreja primitiva também defenderam essa ideia. E a gente tem algumas evidências bíblicas, que eu não vou entrar aqui, que defendem. João é sim o autor deste evangelho. E por ele ser autor deste evangelho, é uma demonstração de que aquele apóstolo, pecador, ele era atento a cada palavra que o seu mestre falava, a cada passo que aquele mestre dava, e por isso ele conseguiu, com extremos detalhes, escrever a história de Cristo. Com seus ouvidos atentos ao que Cristo ensinava, João e os demais apóstolos foram então trabalhados pelo Senhor. Esses homens foram moldados, foram formados, foram edificados por meio do seu relacionamento com Cristo, com o seu relacionamento com a palavra de Deus. A gente não tem esse privilégio de ouvir, vamos dizer assim, literalmente, de carne e osso, Jesus em nossa frente, sentar e ouvir ao Senhor. Porém, Deus não nos deixou desamparado. A palavra de Deus continua sendo a voz de Cristo aqui na terra, a palavra da salvação, da restauração, de edificação. Na palavra de Deus a gente encontra aperfeiçoamento, santificação. A gente aprende algo importante, que se queremos realmente ter nossa vida transformada por Deus, precisamos ter um relacionamento com Ele através da palavra. Gente, eu posso dizer para os irmãos que eu nunca ouvi literalmente Deus, sabe, como uma vozona gritando assim no meu ouvido. Eu não sei, não vou destituir esse tipo de experiência para os irmãos que talvez tenham tido, mas eu nunca tive essa experiência de ouvir uma voz sobrenatural de Deus, mas eu escuto ao Senhor todo dia quando eu abro a minha Bíblia, abro as Escrituras e leio. Deus fala ao meu coração. Lembro quando eu estava começando ali um relacionamento de amizade com a Gabriela, a gente nem namorava ainda, né? Semana que vem eu estou casando, mas naquela época a gente estava ainda tendo umas conversas no WhatsApp, e coincidentemente era aniversário dela, e aí eu comprei uma Bíblia, né? É uma boa ideia aí para o pessoal. Compra uma Bíblia quando você está querendo ali construir um relacionamento com alguém. Dá uma Bíblia de presente para essa pessoa. Eu acho que o primeiro passo para qualquer relacionamento é ter esse convívio com a palavra. E eu acho que essa é a base para um relacionamento saudável. Só fazendo um parênteses aqui. E essa Bíblia, ela faz medicina, e eu comprei uma Bíblia personalizada, que vinha um coração desenhado na frente, que era bem, assim, pegada de médico mesmo. Ela era meio personalizada para pessoa que é médico. E lá na contracapa, ela falava o seguinte, que a palavra de Deus é o bisturi que Deus usa para fazer transplantes de coração. A palavra de Deus é essa arma poderosa, mais afiada que uma faca de 2 gumes, que penetra lá no íntimo do coração da pessoa e que remove aquele coração totalmente corrompido pelo pecado e coloca ali um coração novo, um coração que antes era de pedra, se torna um coração de carne. Esse é o poder da palavra de Deus. E a gente tem que ter a vida pautada nisso. Eu queria falar aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17,
Toda escritura é inspirada por Deus, útil ao ensino, para a repreensão, para a correção e instrução da justiça, para que todo homem de Deus se torne apto para toda boa obra. Ontem o Ackley falou sobre isso na Unijovem, esse texto maravilhoso que Paulo escreve ao Timóteo. A palavra de Deus é aquilo que nos torna apto para a boa obra de Deus, é ela que nos aperfeiçoa, é ela que faz com que a gente progrida na fé, que a gente possa, assim como João, estar atentos a cada palavra de Jesus. O primeiro passo para crescer em Cristo está sempre na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. O outro passo que João deu para o crescimento dele foi não só ouvir, mas realmente se apropriar desta mensagem para a sua vida, aplicar essa mensagem à sua vida, no íntimo do seu coração. A mensagem de Cristo foi se tornando o centro da vida deste apóstolo. João viu de perto Jesus pregando. Ele foi o único apóstolo presente, segundo a palavra de Deus, na crucificação de Cristo. Ele viu os gritos do seu Senhor naquela cruz, o sofrimento, a aflição de Cristo naquele lugar. João viu o tamanho do amor de Cristo naquela cena, e ele viu também Jesus ressurreto, vindo fortalecer esses homens depois desse momento tão difícil. Ao entender o tamanho do amor de Cristo, toda a sua cosmovisão, sua visão de mundo foi alterada. João, na sua velhice, ao escrever o Evangelho de João, ele, quando vai se identificar nesse Evangelho, ele escreve o discípulo que Jesus amava. Eu falei um pouco sobre isso dirigindo o culto da semana passada. João, ele falava, quando ele ia dizer de si mesmo, ele falava o discípulo que Jesus amava. Mas dessa vez não era com esse sentimento de superioridade, não era querendo se destacar em relação aos outros. Não, ali era ele mostrando aquilo que é mais precioso na sua vida, aquilo que mais identificava quem era João. Eu até falei aqui, se alguém me parar na rua e me perguntar quem é você, Antônio, eu vou falar, eu sou engenheiro civil, sou seminarista da Primeira Igreja Batista, futuramente vou responder, sou marido da Gabriela, sou, enfim, filho do Brito e da Rosa. Se alguém parasse João ali na rua, quem é você? Ele ia falar, eu sou João, o discípulo que Jesus amava. Ele não só ouviu, ele não só viu, ele não só teve contato, mas ele se apropriou de toda aquela mensagem, de forma que todo o seu eu foi alterado, e agora ele se identificava com aquela mensagem no íntimo do seu ser. Como o pastor destacou no último domingo, a gente não deve ser somente ouvinte, leitor da palavra de Deus, a gente também deve estudar, meditar e principalmente se apropriar desta mensagem. É os 5 níveis de relacionamento com a palavra de Deus: ouvir, ouvir, ler, estudar, meditar e se apropriar desta mensagem. A gente deve ter isso no nosso coração. A gente lê e aplica a nossa própria vida, nos molda através da palavra de Deus. A gente deve, então, portanto, para crescer, se relacionar com a palavra de Deus e buscar sempre estar pensando o que isso fala para a minha vida, o que o Senhor quer falar comigo aqui, nesse texto que eu acabei de ler. E qual que é o resultado, então, final? A gente viu que João era alguém corrompido pelo pecado, mesmo quando já caminhava com o Senhor. A gente viu que João foi um ouvinte, e mais do que um ouvinte da palavra de Deus, alguém que se apropriou daquela mensagem. E qual que foi o resultado final? O resultado é que ele obteve, então, tratamento para os seus pecados, foi aperfeiçoado e santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu destaquei 2 pecados na vida de João. O primeiro era aquele caráter extremamente conflituoso que ele tinha, né?
aquele cara que mandou descer fogo, né? Queria mandar descer fogo lá nos samaritanos. O homem que era antes conhecido por esse temperamento de conflito se tornou o maior propagador da mensagem do amor. Em 1 João 4, 19 e 20, ele mesmo diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João, então, com esse amadurecimento, com esse crescimento, ele demonstra ser alguém que prega e defende a prática do amor. Não o amor que a gente vê no sentido hoje em dia tão deturpado na sociedade, mas um amor que é semelhante a esse amor que Deus demonstrou por nós. João se torna, então, um homem completamente diferente do que era lá no início da caminhada de Jesus. Tem um ato desse apóstolo que evidencia essa mudança, e eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. Está lá em Atos 8, 14 e 15. A palavra de Deus diz: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que a Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele tinha falado lá na época de Cristo, andando com Cristo, que queria mandar fogo para os samaritanos. Deus, ele é um Deus de tamanho poder e coloca a gente em cada situação, que João, ele é mandado para o mesmo lugar. Volta lá no meio dos samaritanos, aquele povo que você queria que descesse fogo do céu, mas agora você não vai ir lá para levar mensagem de ódio, para derramar o seu ódio, não, você vai lá para abençoar aquele povo, vai orar por eles, e o Espírito Santo vai ser derramado naquela Samaria. Esse ato demonstra que João, então, ele foi tratado pelo Senhor, ele já estava diferente daquele João que iniciou a sua caminhada. A gente viu também que no início da sua caminhada com Cristo, ali no andamento da sua caminhada com Cristo, João se revelou alguém que tinha uma ambição egoísta e que revelava pedidos totalmente egocêntricos para o Senhor, totalmente voltado para a exaltação dele mesmo. Ele pedia a Jesus postos elevados, mas lá em 1 João 1, 8 e 10, João vai escrever: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele homem que antes almejava postos elevados, ele vai lá e ele se coloca na posição de pecador. Ele fala que afirmar que não ter pecado é um engano muito grande. Ele se coloca na pior posição como alguém que realmente necessita da graça do Senhor. E agora ele não usa sua boca mais para pedir postos elevados, mas ele usa a sua boca para confessar pecado, para confiar na graça de Deus, na fidelidade de Deus. João se mostra alguém totalmente diferente, ciente de seus pecados, de suas fraquezas, de suas mazelas, alguém que reconhece a podridão do seu próprio ser e que tem, então, seus pedidos de orações modificados, ao invés de privilégios, de altas posições. Tudo que ele deseja do Senhor é a sua graça, a sua misericórdia, diante do tamanho que é o pecado em sua vida. Portanto, agora, chegando ao final, vamos para fazer algumas aplicações na nossa vida, através dessa mensagem que a gente aprendeu com João. Primeira aplicação: a gente aprende com João que mesmo andando com Jesus, tendo muito tempo na igreja, sempre encontraremos, infelizmente, pecado em nossa vida. Sempre vamos encontrar falhas em nossas vidas, pontos que precisamos melhorar.
Jesus, ele não deseja frequentadores de igreja que não são comprometidos, que não lutam para cumprir os seus mandamentos, que são entregues aos seus pecados. Mas Jesus deseja o quê? Um corpo quebrantado diante dele e que reconhece a sua necessidade do Senhor na luta contra o pecado. Que a gente, dia após dia, tendo contato com a palavra de Deus, crescendo na fé, que a gente possa olhar mais para o íntimo do nosso ser, que a gente possa encontrar onde estão as nossas falhas de caráter, onde estão os nossos pecados ainda não tratados, que a gente possa colocar isso aos pés da cruz, pedindo perdão e pedindo tratamento disso em nossas vidas. Essa é a primeira lição que a gente aprende com João, que mesmo andando, mesmo tendo tempo de igreja, ainda somos falhos e necessitamos do auxílio do Senhor. Segundo ponto, a gente vê em João que a palavra de Deus que moldou a vida dele. Devemos valorizar mais os estudos propostos pela igreja, a leitura bíblica, o estudar a palavra de Deus, o aplicar em nossas vidas. Gente, a igreja, eu estava até tendo uma reunião agora com os professores de EBD, e eu destaquei para eles o cuidado que a igreja tem tido com a exposição da palavra aqui. Até comentei com ele que eu vejo o culto aí de um monte de igreja que, vamos dizer assim, tem pregadores renomados, pregadores que têm assim um grande nome na teologia, né? E vejo pregações de Jonas Madureira, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, Luiz Saião, e eu posso falar para vocês que eu escuto essas pregações, escuto as pregações que têm sido expostas aqui na palavra de Deus, e eu não vejo diferença no zelo, no cuidado na preparação, em levar um conteúdo de qualidade para a igreja. Lógico que cada um tem a sua característica, cada pregador às vezes vai colocar algo a mais, um estudo a mais que o Senhor deu a ele lá na sua vida, mas a realidade que a gente vê é que a nossa igreja tem pregado a palavra, está tendo exposição de Filipenses, exposição de Romanos, professor de EBD, a gente vai estar retornando com a turma de jovens, adolescentes lá em março. A gente já falou, a gente quer professor implicado, que leia atentamente a palavra que vai ser passada, as revistas, porque a gente quer uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Valorizem isso, gente. E é por isso que a gente fala tanto aqui de acompanhar cada pregação, perder um culto, corre lá, Spotify, YouTube, assiste, tenta vir ao culto quando der, quando conseguir pôr o nome na lista, mas não deixe de ser edificado pela palavra de Deus. Muitas pessoas questionam, eu preciso de melhora na minha vida espiritual, eu preciso crescer mais, eu estou vivendo um momento difícil na minha fé, e eu falo para vocês que o único tratamento é aqui, é a palavra de Deus, é palavra na veia. É igual você ir lá no hospital, você vai tomar alguma coisa na veia, aqui, espiritual, é palavra do Senhor na veia. Você quer progredir na sua fé, valorize todo esse conteúdo. E eu queria também propor um desafio para os irmãos, que é decorar texto bíblico. Eu sei que muitos irmãos afirmam ter dificuldade, mas, gente, a dificuldade é para todo mundo, sabe? Eu acho que não tem assim, dons muito específicos para decorar as coisas, né? Até na época de escola, a gente vê que a gente tem dificuldade para guardar a matéria da escola. E a luta minha também é uma luta para guardar texto bíblico. Mas, gente, que diferença faz na nossa vida? Quantas vezes eu já não cometi um pecado, e aí eu me lembro lá de 1 Tessalonicenses 4:7, onde a palavra de Deus fala que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A gente decora texto bíblico achando que vai usar com os outros, mas muitas vezes esses textos é usado em nós mesmos.
Às vezes eu vou lá, cometo erro, eu me lembro de um texto desse, eu falo, Senhor, perdão. Perdão, porque eu sei que o Senhor me chamou para outro caminho, me chamou para outra realidade, eu ainda estou andando pelo caminho do pecado. Decore textos bíblicos, porque a palavra de Deus vai falar no íntimo do teu coração. Se esforce por isso, pega um texto na sua semana, e fica repetindo aquilo. Guarda 10 minutinhos do seu dia e fica repetindo. Não só repetindo, pensando naquele texto, na mensagem daquele texto. Eu garanto para você que você vai guardar texto e referência, se você pegar um texto por semana para guardar. Por fim, a gente aprende, então, que o resultado disso, resultado dessa interação com a palavra do Senhor, é um crente maduro, desenvolvido. Os apóstolos passaram por esse processo, a gente vê o resultado em suas vidas. Eles ainda tinham pecado, mas lutavam para superar, e mais do que isso, como crentes amadurecidos, eles serviam ao Senhor com todo o afinco. A gente vê que depois que a gente faz essa progressão, a gente cresce. O caminho natural é o serviço. Esses apóstolos cresceram e foram usados poderosamente por Deus para a obra do Senhor aqui na terra. A gente vê que João, como eu falei, produziu 4 livros aqui da nossa Bíblia, fez discípulos ali na igreja primitiva. Policarpo foi um grande nome da igreja primitiva, discípulo de João, batizado por João, cresceu com João, discipulado por João. Então, o caminho natural, a última aplicação é que a gente, como crente maduro, a gente também tem implicação com o reino de Deus, que a gente pegue tudo isso que o Senhor tem tratado em nossas vidas e agora a gente comece a produzir os frutos para o Senhor, que a gente também não seja pessoas que estão sentadas em bancos de igreja, só recebendo e querendo crescer ali para si próprio, mas que a gente entenda que esse crescimento é para refletir lá fora, refletir no discipulado dentro da igreja, é para refletir no nosso serviço na obra do Senhor. Amém?